Na sala de aula é que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Boa tarde. Hoje eu quero falar diretamente com você, trabalhador e trabalhadora da educação. Estamos vivendo diante de um momento grave. A nossa própria carreira perdeu brilho no cenário nacional. Salários defasados, contratos temporários, excesso de tarefas burocráticas, salas de aula depauperadas, falta de apoio, reconhecimento. Tudo isso compõe o panorama atual. Não é exagero. Muitos sobreviveram à pandemia, mas ainda continuam a carregar uma sobrecarga invisível. A juventude evita entrar no magistério e pesquisas da CNTE já apontam um apagão docente em formação. Para piorar, a expansão da terceirização e privatizações atingem as redes públicas com força, diluindo direitos e precarizando vínculos. A valorização não é um luxo, mas condição para a própria sobrevivência da educação pública. Por isso, para discorrer melhor sobre esse assunto, nós vamos receber para uma entrevista especial a professora e dirigente do Sintese e da CNTE, Ivonete Cruz. Então, sejam todas, todos e todes muito bem-vindos ao TV Sintese. Na última quinta-feira, dia 9 de outubro, o Sintese reuniu professoras e professores das redes estadual e municipais de ensino em uma Assembleia Geral Unificada Extraordinária, realizada às 9 horas no Cotiguiba Esporte Clube, em Aracaju. E agora vamos acompanhar o que foi deliberado. O presidente do Sintese, professor Roberto Silva, explica os encaminhamentos e as decisões tomadas junto à categoria. Assembleia Unificada das Redes Estadual e Municipais. Aconteceu aqui no Cotiguiba Esporte Clube, nessa quinta-feira, dia 9, a Assembleia acabou há poucos instantes. Ao meu lado está o presidente do Sintese, professor Roberto Silva, que vai falar tudo o que aconteceu aqui nessa Assembleia, quais foram as principais decisões dos professores e professoras. Roberto, vamos começar aqui falando para o pessoal de casa qual a importância desse espaço, dessa Assembleia e quais foram as pautas que trouxeram os professores e as professoras aqui para o Cotiguiba. Veja, a Assembleia é o espaço de deliberação, da entidade, onde os professores se reúnem para discutir quais ações de lutas tomar diante dos desafios que se apresentam. Nesse momento, nós temos desafios muito grandes na rede estadual, que é a pauta de valorização que nós não conseguimos avançar até o momento. Desde 2024 que os sindicatos, os professores vêm fazendo lutas e dialogando com o governo, tentando construir uma proposta que até agora não se concretizou, o que demonstra esse desafio de construir a luta para que sensibilize o governo a nos respeitar e valorizar o professor. E nas redes municipais nós temos grandes desafios, que é a demissão de professores aposentados sem assegurar direitos, a questão do não pagamento do piso salarial, ou seja, são problemas graves que a gente vem enfrentando e que é preciso os professores poderem se movimentar, dizer, basta, não aceitamos desrespeito, queremos ser respeitados enquanto trabalhador da educação. A grande luta agora do momento dos professores e professoras da rede estadual é com relação à retomada do triênio. O governador Fábio Mitidieri foi a público e declarou que tinha 70 milhões para investir nessa retomada. E o Sintese apresentou uma contraproposta dentro dessa realidade financeira apontada pelo governador. Mas antes de eu fazer a minha pergunta, vamos mostrar aí para o pessoal de casa a fala onde o governador afirma sobre o recurso. Em entrevista às rádios sergipanas, o governador Fábio Mitidieri comentou sobre a recusa do magistério sergipano à sua proposta para reajuste do triênio e levantou uma dúvida. O governo afirma que a sua proposta terá um impacto de 70 milhões de reais nos cofres do Estado.
mas eu entendo a pauta de vocês e nós fizemos uma proposta para que a gente pudesse dar 5% por ano durante 3 anos para a recomposição do triênio, da tabela do triênio. Isso dá um impacto anual de 70 milhões de reais. Professor Roberto, a partir dessa fala do governador, da contraproposta apresentada pelo Sintese, o que a gente espera agora, o que foi decidido aqui nessa Assembleia? Veja, a categoria se reuniu agora no meados do mês de setembro para deliberar sobre uma contraproposta dentro desse limite financeiro dos 70 milhões a cada ano que o governador disse que é possível o Estado investir para valorizar os professores. Essa proposta ela foi validada pelo próprio governo, com estudos realizados pelo governo. O que a gente espera nesse momento é do governo o envio do projeto de lei para a Assembleia Legislativa retomando o direito do triênio, assegurando o direito dos professores, e não uma indefinição sem fim da proposta, né? O que a gente teve nesse momento foi uma tentativa de uma reunião realizada pela secretária da administração, que não aconteceu porque a Secretaria da Educação se sentiu incomodado, o secretário adjunto, pela não presença do secretário de Educação, que é um absurdo esse tipo de conflito interno dentro do governo, prejudicando a categoria. Então, diante dessa ausência de proposta efetiva por parte do governo, do projeto de lei efetivo, os professores deliberaram para a paralisação na próxima segunda-feira, dia 13, mas esperamos que o governador do estado, Fábio Mitidieri, ele assuma esse processo de negociação e apresente efetivamente essa proposta, porque a paralisação é uma paralisação de alerta, exatamente para mostrar para o governo que o magistério não está satisfeito com o que está acontecendo dessa relação do governo com o magistério. Eu abri aqui a nossa entrevista falando que essa foi uma Assembleia unificada, ou seja, uma Assembleia tanto da rede estadual de ensino como das redes municipais. Com relação às redes municipais, o que foi decidido? Percebi aqui que temos aí uma série de pautas em comuns que ligam os municípios de Sergipe e aí, a partir disso, teve umas decisões que foram tomadas hoje. Sim, além da paralisação na rede estadual, né, na segunda-feira, dia 13, nós teremos uma paralisação unificada das redes municipais no dia 30 de outubro. Então, durante o mês de outubro, a ideia é que a gente faça um outubro vermelho de muitas lutas nas redes municipais e na rede estadual, em busca de respeito e valorização aos professores e professoras do estado de Sergipe. E essa paralisação unificada no dia 30 de outubro, com ato em frente ao Tribunal de Contas, porque nós entendemos que os prefeitos de Sergipe estão desrespeitando a determinação do Pleno do Tribunal de Contas, negando o direito aos professores, não realizando o concurso público, o que a gente entende que é uma grande afronta a um tribunal que teve uma determinação e que os prefeitos e prefeitas simplesmente não estão cumprindo. Então, daí a nossa luta, esse ato que estará acontecendo no dia 30. Esperamos a gente construir um mês de outubro com muitas lutas, né? Uma Assembleia que deliberou uma atuação firme do sindicato, tanto na rede estadual, né, com essas paralisações e lutas que acontecerão após o dia 13, caso as negociações não avancem com o governo do estado, mas também as lutas nas redes municipais para cobrar e exigir dos prefeitos e prefeitas respeito ao magistério. Roberto, são diversos desafios aí postos ao magistério público de Sergipe. Então peço que você deixe uma mensagem aos professores e professoras do nosso estado, nesse momento que é um momento de luta, como você colocou, Outubro Vermelho. É Outubro Vermelho, mas é outubro do mês do professor, né? Dia 15 de outubro é o dia do professor. Então, é um mês que nós precisamos nos respeitar enquanto profissionais de educação, e o respeito se dá construindo a luta para que os governantes nos respeitem, nos valorizem pelo trabalho que a gente desenvolve em sala de aula, formando milhares de jovens, crianças no estado inteiro, e merecemos respeito e valorização. O magistério segue resistindo contra a retirada de seus direitos. O Sintese apresentou proposta dentro da disponibilidade financeira de 70 milhões, limite indicado pelo governador, mas ainda não houve resposta. Chegou a hora do governador honrar sua palavra. Segunda-feira, 13 de outubro, é dia de paralisação nas escolas estaduais e marcha da educação, às 8 horas, em frente à Cefaz. A valorização depende de nossa mobilização.
Muito bem, agora vamos ao quadro Nossa Luta de Cada Dia. A conversa de hoje é elucidativa. Com Ivonete Cruz, vamos nos aprofundar nas razões pelas quais tantos colegas sentem que perderam valor profissional. Por que a categoria está sob ataque e quais caminhos concretos temos para reverter esse quadro? Vamos descortinar falas, dados da CNTE e propostas em disputa que moldam o futuro coletivo da categoria. Boa tarde, Ivonete Cruz, seja muito bem-vindo à TV Sintese. Boa tarde, Luana. Tinha até um tempinho que não vinha aqui. Mas eu sempre volto. Sempre volto. E hoje vamos falar aí da valorização, da falta de valorização que, infelizmente, os profissionais da educação têm sofrido. Ivonete, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, vem alertando para um apagão docente motivado pela desvalorização da categoria. Você pode explicar para o nosso público quais são os sinais do dia a dia que apontam esse apagão e por que os jovens estão deixando de optar, de seguir a profissão de professor? Então, esse é talvez um dos debates mais urgentes e necessário, sobre dados inclusive internacionais, que mostram que há um processo de não despertar nos jovens que procuram ingressar na universidade ao cursar licenciaturas que preparam para a profissão do professor. Isso, inclusive, no início desse ano, o MEC lançou um pacote de incentivos à educação e uma das questões que o MEC lançou dentro desse pacote foi uma bolsa de estudo para jovens que queiram cursar as licenciaturas. Então, esses jovens eles receberiam uma bolsa como um estímulo para cursar. E dentro dessa perspectiva, quando o MEC apresenta esse projeto dentro de um conjunto de outros projetos, é na perspectiva exatamente de buscar atrair jovens para a profissão de professor. Qual o debate que nós fizemos e continuamos fazendo? O que provoca a ausência ou o desestímulo ou a não vontade da juventude de cursar os cursos de licenciatura para a profissão de professor não é necessariamente a questão de quando está na universidade. Claro que é importante o auxílio, é claro que é importante uma bolsa que incentiva o jovem a permanecer na universidade, porque às vezes, principalmente quem faz as licenciaturas, vem de classes populares que precisam trabalhar, às vezes já estão estudando e precisam trabalhar. Então, ter a bolsa ajuda, mas isso não resolve o problema. Esse é um debate que nós temos feito, inclusive fizemos na CNTE, a CNTE saiu com matéria, essa possibilidade de um apagão, de uma carência profunda de professores, da profissão de professor, não vai ser resolvida com políticas paliativas, porque a bolsa é uma política paliativa. E por que a bolsa é uma política paliativa? Porque você está na universidade, você está recebendo a bolsa, beleza. Quando você terminar da universidade, aí você vai fazer um concurso público, aí você cai na realidade. Porque o grande problema hoje do apagão, o grande problema da desistência, o grande problema do desestímulo está na realidade que o professor passa a viver depois que ele começa a exercer a profissão de professor. E qual é essa realidade? Desvalorização com remunerações extremamente baixas, a ponto de os professores, na sua grande maioria, trabalharem 2 jornadas, o que leva a uma jornada de trabalho muito intensa, baixa remuneração, péssimas condições de trabalho, falta de valorização mesmo. Eu costumo dizer que a sociedade, aí eu não me refiro nem só aos governos, eu estou me referindo diretamente à sociedade, à população em geral, não costumam valorizar a profissão do professor como valorizam outras profissões. Mas, professora, na sua avaliação, quais são os principais entraves institucionais, leis, contratos, legislação, que impedem a valorização plena dos professores e professoras no Brasil? Nós temos uma legislação intensa. Por exemplo, nós temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1996. 20 anos, não é isso? 30 anos. 30 anos.
E quando tange no aspecto garantir o que está na legislação para garantir a valorização, muitas das coisas que estão lá na Lei de Diretriz e Base da Educação LDB nunca foi colocado de fato em prática, quando trata do direito à valorização. Uma outra lei extremamente importante, a lei que criou o Piso Salarial Nacional do Magistério, 2008. De lá para cá, muita luta no Brasil inteiro para que seja garantido o direito a esse piso salarial nacional, implementado dentro de uma carreira, que é uma carreira que garanta de fato valorização, e o que a gente viveu no Brasil, e aí em termos de Brasil, foi um processo de paga-se o piso, mas destrói-se a carreira. E ao paga-se o piso, e o piso é o piso, pensando nessa analogia bem, o piso é o que está abaixo. Então quando você diz, eu estou pagando o piso, eu estou pagando o que está lá embaixo. Eu não estou considerando o que é considerado teto, que é piso mais carreira, que pode sim garantir valorização. Esse sempre foi um lema muito forte da CNTE. Piso mais carreira igual a valorização. Então nós temos piso, mas não temos carreira, não tem valorização. Não, uma jornada de trabalho extenuante. Então existe uma lei, agora o Plano Nacional de Educação. Nós estamos esse ano de 2025 num debate de aprovação do Plano Nacional de Educação. E toda essa legislação, e nós estamos vencendo um plano. O plano que já se venceu e que foi prorrogado até final do ano, nesse processo de discussão do novo plano, a meta 17 tem como principal pauta a valorização da profissão do professor e as medidas que deveriam ser implementadas para que a profissão fosse de fato valorizada, não saiu do papel, não virou realidade. Inclusive, a professora CNTE entregou recentemente ao relator do Plano Nacional de Educação uma pauta específica de valorização. E aí a gente está falando de concurso público, piso, carreira, combate à precarização. Quais dessas propostas você avalia, considera que são as prioritárias? E por quê? O que é necessário? O que está mais em voga para o professor e professora? É isso. Assim, a CNTE, juntamente com a Campanha Nacional pelo Direito à Educação, construiu um dossiê e um conjunto de emendas ao plano para garantir exatamente isso: piso, carreira, valorização, jornada digna. Agora, qual é o grande centro da questão? A meta do plano, e esse debate está acontecendo no estado inteiro. Por exemplo, nós temos aqui no Fórum Estadual da Educação debatido o Plano Nacional, e o Brasil inteiro estava nesse debate. Qual é a grande questão? O plano que está se encerrando é de 20 metas. O plano que está sendo discutido tem 18 metas. A última, e vários objetivos e várias estratégias. A última meta é a meta principal para que as outras metas todas se concretizem. Se não for garantida a meta 18, que trata do financiamento, não se altera a realidade da educação, não se altera a valorização, não se garante valorização, jornada, condições de trabalho, escolas com qualidade, alunos com ensino e aprendizagem de qualidade. Se nós não tivermos uma política de financiamento, de investimento, porque não é gasto. Quando a gente fala de educação, a gente está falando de uma política de investir mais. Ivonete, eu agradeço você por mais esse espaço, por mais essa entrevista. E espero que de uma próxima a gente venha falar de coisas melhores, né? De uma valorização efetiva para os nossos professores e professoras de Sergipe e do Brasil. A gente nunca desiste de lutar, isso é certo. Tamo junto. Voltamos agora ao essencial. A valorização profissional da categoria do magistério não é um tema acadêmico. É nosso campo de batalha cotidiano. Sabemos que a remuneração justa, contratos estáveis, apoio pedagógico e condições dignas são um mínimo exigido para que possamos educar com dignidade. Mas sem luta organizada, sem voz coletiva, continuaremos à mercê de políticas que nos restituem migalhas. A fala de Ivonete Cruz hoje nos deu instrumentos para enxergar não só os problemas, mas, acima de tudo, o caminho por onde poderemos reagir. Mobilização, articulação sindical, pressão política, diálogo público. Esperamos que essa entrevista inspire cada professor, cada professora a se posicionar e reivindicar. Da nossa parte, seguimos firmes, denunciando a precarização e exigindo o reconhecimento real. TV Sintese fica por aqui.
para você. Boa tarde, boa sorte. É que se forma um cidadão. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu